Shalom, meus irmãos, a graça e a paz, que possamos ter uma nova história a partir desse dia. Que Deus, na sua infinita sabedoria, nos conceda a graça. Já tem nos concedido essa graça de estarmos caminhando juntos. Estou na igreja missionária há 3 anos, farei agora em fevereiro, e eu confesso que é um prazer que eu não consigo descrever, estar junto com irmãos que não só caminhamos juntos, mas que temos pensamentos alinhados, que temos uma visão teológica, uma visão da construção da Igreja de Cristo alinhada, e isso nos dá muito prazer. Ontem, quando estávamos aqui, parece que Deus fez um culto direcionado para nos receber. Foram ministrados os louvores que minha esposa louvava na nossa igreja lá em Rondônia. Foi pregado a palavra que nós sempre pregamos. Foi trazido à tona e à memória lembranças de um tempo que nos é muito grato no coração. E nós temos certeza, eu e minha esposa, que hoje é o primeiro dia de uma nova história nas nossas vidas. Quem crê? Aleluia. Antes de eu começar a pregar, eu queria saber quem que é de Rondônia aí, que eu não vi. Tem ali, olha ali, gente, tem... É verdade, tem gente de Rondônia mesmo. Vocês comem tatu, jacaré? Paca? Não? A gente estava comentando essas comidas assim que a gente gosta lá, né? Farinha d'água e uma série de coisas que a gente gosta lá. Eu quero trazer uma palavra e ao final eu apresento meu filho. Minha filha, eu acho que já foi para a salinha, ela ama a salinha. Todo lugar que ela chega, a primeira coisa que ela faz é ir visitar a salinha da igreja. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, ou se a mídia puder colocar aqui, em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 40. 1 Samuel 17, 40. Primeira Samuel 17:40, se você achou, diga achei. Então diz assim, vou ler aqui conforme está no telão. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira de mão, aproximou-se do filisteu. A primeira providência que Deus vai tomar na vida daquele que quer começar uma nova história e que se prepara que cada nova história é uma nova batalha, sim ou não? Cada nova história é uma nova batalha. Quando nós nascemos, nós enfrentamos uma batalha. Para aprender a andar é uma nova batalha. Para aprender a falar é uma outra batalha. Para aprender a escrever é uma nova batalha. E assim são sucessivas batalhas que enfrentamos, mesmo que não percebamos essas batalhas. O casamento é uma batalha, sim ou não? Quem é casado aí? É ou não é? Principalmente quando a gente discorda da mulher, né? Se ela falou que não é, diga não é.
Se ela falou que é, diga é. É mais ou menos assim que funciona. Então, cada etapa da nossa vida, a gente vai enfrentar um gigante. Em cada etapa da nossa vida, nós vamos ter um enfrentamento com um gigante. E quando se enfrenta uma guerra, em nome de Jesus, em nome dos Deus dos exércitos, em nome de Jeová, Sabaoth, em nome do Espírito Santo, a primeira providência que você tem que fazer é escolher a sua melhor arma e a sua melhor munição. Davi não foi enfrentar o gigante despreparado. Primeiro ele escolheu uma munição, porque ele sabia usar uma arma. Quem sabe usar uma arma aí? Tem um ali que sabe. Quem não sabe, vamos começar a aprender. Hoje vocês vão aprender a usar uma arma, ou ser a munição dessa arma. Amém? De nada adianta uma boa arma se não tiver uma boa munição. O rapaz que sabe usar a arma ali, ele deve saber. A munição, ela tem que ser adequada à arma que eu vou usar. Eu não posso usar uma arma de um calibre com a munição de outro calibre. Não é assim que funciona. Cada arma tem a sua munição específica, e você deve estar dizendo, esse pastor deve estar doido. A pedra que Davi escolheu 5 pedras. Ele pegou no riacho. Isso vem à minha mente que quando Davi usou a pedra, ele usou apenas uma. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É assim ou não é? E muitas vezes nós nos sentimos aptos a enfrentar aquela batalha, mas nós não somos escolhidos para aquela batalha. E isso, por vezes, dentro da igreja, se torna frustrante. Frustrante quando um líder quando um jovem se acha apto a ser líder dos jovens, mas na hora que o pastor vai escolher o líder dos jovens, ele escolhe uma outra pessoa. E você diz, poxa, eu estava aqui, eu estou na mão dele, por que ele não me escolheu? Por que na hora que Davi foi pegar a pedra, ele pegou uma pedra específica, não pegou uma das outras 4 que estavam disponíveis? Por que isso acontece o tempo todo na nossa vida? 1 Samuel 17, do 43 ao 45, se você puder colocar aí, por favor, o encarregado aí da mídia. Davi, porém, disse ao filisteu, coloca no primeiro 43, 44, 45, disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Quem pode dizer um amém? Aleluia. A pedra, ela não passou e não passa de um instrumento nas mãos de Davi. Mas agora eu pergunto para você, quem derrubou o gigante? Foi Davi ou foi a pedra? Tem alguém aí? Quem derrubou, Davi ou a pedra? A pedra derrubou os gigantes. A pedra minúscula,
Bíblia não diz o tamanho da pedra, mas se ela cabia numa funda, ela é uma pedra que cabe na palma da minha mão, provavelmente. Uma tiradeira. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de usar uma atiradeira. Meu sogro, ele era especialista em atiradeira. Pai da minha esposa, ele tinha uma funda em casa. E ela funciona mesmo. É impressionante como ele pegava aquilo e dizia: eu vou acertar aquela lâmpada ali. Pai, pof. Acertava lá. Quem tem a destreza para usar a arma, vai saber usar a arma da forma correta, sim ou não? O grande problema nosso é que muitas vezes nós queremos usar a arma que não conhecemos, com a munição que não conhecemos. E o grande maior problema, eu vou chegar lá, é quando queremos ser nós mesmos a munição inadequada para a arma que está sendo utilizada. Quem não já viu aqui, eu no sábado, o pastor estava me falando aqui da nova história, né? De uma nova história, falando comigo no WhatsApp. Quando eu cheguei aqui no sábado, achei fantástico essa ministração do dia da visão. Eu e minha esposa, nós viemos da visão celular. E eu achei muito interessante os ministérios aqui se apresentando, a recepção, a mídia, o louvor. E cada daquelas palavras foi ficando na minha mente, Deus ministrando no meu coração. As munições que Deus coloca diante do instrumento que Ele está usando, que é o pastor, como funda, como atirador para derrubar gigantes nessa cidade. E Ele usa de cada forma o louvor, a recepção. A história que foi contada aqui da recepção, que um gigante caiu por terra no momento em que ele foi recebido pela recepção. A recepção foi usada como uma pedra que derrubou aquele gigante naquele momento. E assim o louvor é usado. Mas cada pedra tem que estar encaixada na sua arma específica, cada munição. A Marcela contou aqui a respeito das audições que estão sendo feitas, porque muita gente diz: eu quero cantar, mas o dom dela não é esse. Muita gente diz: eu quero tocar, mas o dom dele não é esse. Eu insisti em querer tocar violão por anos, 30 anos, tentando tocar violão. Você sabe o que eu toco? Eu toco o microfone e ministro, e ensino, porque esse é o meu dom, é ensinar. O meu dom é pregar, o meu dom é levar a palavra de Deus. Mas Deus me deu filhos com esse dom. Meu filho é baterista, minha filha canta, toca teclado, ele toca violão, minha esposa canta, mas eu ministro. Cada qual no seu quadrado, amém? Nós vamos chegar lá. Nós estamos muitas vezes tão ligados às nossas próprias batalhas. Quem tem suas próprias batalhas aí, dá uma levantada de mão aí. Todo mundo, né? Nós estamos tão ligados nas nossas próprias batalhas que a gente esquece que o Senhor dos Exércitos pode estar querendo nos usar como pedra para cumprir um propósito seu. Muitas vezes a gente não percebe que Deus tem um plano, um propósito para nós, para usar nossas habilidades, porque quem conhece melhor nossas habilidades foi Ele que nos criou, sim ou não? Quem conhece melhor os meus dons foi Ele que me deu esses dons.
Quem conhece melhor tudo aquilo que eu sei ou não sei fazer de melhor é Ele, porque é o Espírito Santo que dá os dons àqueles que Ele quer dar os dons. Não é do meu querer, mas do querer de Deus, me usar em cada propósito. E Ele vai te usar como pedra para derrubar gigante nessa cidade, nesse estado, nesse país, nesse universo. Diga: eu recebo. Diga: eu quero ser pedra nas mãos de Deus. Por isso o Senhor diz, Isaías 28:16, por favor. Isaías 28:16 diz assim: eu vou lendo aqui na minha versão. Por isso o Senhor Deus diz: eu estou colocando em Sião uma pedra preciosa que eu escolhi para ser a pedra principal do alicerce. Nela está escrito: quem tem fé não tem medo. Diga: eu não tenho medo. Os judeus ortodoxos, até hoje, eles não entendem, ou melhor, não aceitam que Jesus, o Filho de Deus, veio e morreu por nós. Porque eles entendem que Deus não viria, não deixaria, colocaria o seu Filho aqui como pedra, colocaria como rei. Eles entendem que se Jesus tivesse vida, ele chegaria como rei, jamais como pedra. Jamais como pedra angular ou como pedra de tropeço para aqueles que não creem. Eles não compreendem isso até hoje. Judeus ortodoxos, judeus messiânicos já entendem isso. Mas Deus nos coloca na posição de pedra para cumprir o seu propósito. Diz assim em Mateus 16:18. Jesus tendo uma conversa com Quefas, ou Cleófas, ou Pedro, ele tendo uma conversa com Quefas, ele fala, Mateus 16:18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitas vezes nós nos referimos como igreja e dizemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ele diz contra a igreja que é pedra, que é rocha, que está firmada nele, que é um pedaço dele, que é corpo de Cristo, que é corpo da rocha, que é Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não consigo conceber a visão de uma igreja voltada para o discipulado, para fazer o que Jesus nos ordenou, ide a todo o mundo e fazer. Eu não consigo visualizar se nós não nos colocarmos como pedra, se nós não nos colocarmos na mão de Deus, para que Ele possa nos atirar aonde Ele quiser. Hoje eu estava conversando de manhã, tive uma conversa muito agradável. Esse final de semana foi maravilhoso. Conversa muito agradável com o pastor Marcelo e sua esposa. E ele contando suas histórias de quando veio para cá.
E é interessante que os planos que ele tinha para a vida dele eram diametralmente opostos aos planos que Deus tinha para a vida dele. E quando Deus atirou ele aqui neste lugar, que foi assim, não foi, pastor? Você foi atirado neste lugar, você foi jogado aqui como pedra para derrubar gigantes neste lugar. Essa é a verdade. E ele conversando comigo, eu falei, meu Deus, mais uma confirmação da palavra pela boca de um profeta, pelo testemunho de um profeta que passou isso pela vida dele. Eu falo que na verdade minha mulher fala, minha esposa fala, se dependesse de mim eu jamais sairia de Porto Velho, jamais sairia de Rondônia. Mas como eu me coloquei como pedra, Deus me atirou aqui. Deus moveu uma série de coisas que nós terminamos por estar ali em Céu Azul, por estar ali em Cascavel também, onde Deus quer nos usar nessa terra, onde já entendemos que é o propósito de Deus nessa terra. Eu creio que Pedro, quando recebeu quando Jesus conclama Pedro a ser pedra, eu acredito que talvez ele não tinha noção do que isso significava. Eu acredito que ele não tinha noção de quantos gigantes ele derrubaria. E se você continuar lendo em Atos dos Apóstolos, você vai ver o quão grande Pedro foi usado no evangelismo para ganhar vidas para Jesus nessa terra. Mas ele foi colocado primeiro como pedra angular da igreja. Ele foi colocado primeiro como a pedra, como a rocha, onde seria edificado a igreja de Jesus. Muitas vezes a gente pede a Deus para nos dar vida para cuidar, vidas para cuidar. Quem já pediu? Eu já pedi isso, já orei, já pedi muitos. É assim ou não é? A gente já, Senhor, manda vidas, manda almas, manda, porque os discípulos não somos, Jesus diz que não somos nós que escolhemos nossos discípulos, é Ele que nos dá esses discípulos, é Ele que entrega nas nossas mãos essas vidas para cuidar. E muitas vezes a gente pede isso, almas para o reino, discípulos para nossas células, para as redes, mas a gente não consegue entender que o que nós precisamos fazer apenas é ser pedra neste lugar, é ser uma pedra. O que nós precisamos, e aí vem ontem o pastor ministrando em Romanos 12:2, eu falei, Jesus, o pastor, esqueci o nome dele, o pastor da Betânia, Romanos 12:2 diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês, assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Quem quer conhecer a vontade de Deus? Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. E uma nova história só começa quando a gente renova a nossa mente, quando nós deixamos que a nossa mente seja renovada pelo Espírito Santo, nos livrando de todo o entendimento humano e nos deixando ser usado pelo Espírito Santo. Quem lembra o que o Davi disse quando foi enfrentar o gigante? Quando ele lançou a pedra, prestes a lançar a pedra, ele diz, você vem com lanças, dardos, espada, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos.
E quando nós queremos ser usados pelo Espírito Santo, quem quer ser usado pelo Espírito Santo? Diga assim, um glória a Deus bem forte assim. Quando a gente quer ser usado pelo Espírito Santo, nós precisamos exercitar a nossa mente para que entendamos que precisamos ser pedra. Pergunta assim, por quê, pastor? Porque pedra não tem vontade própria. Pedra vai para onde o pastor mandar. Aonde o pastor atirar, a pedra vai. Eu estou precisando de gente lá na sala das crianças. Mas pastor, mas se tu é pedra, tu vai porque ele te atirou lá. Quem pode dizer um amém? Pedra não se autodireciona. Ontem nós ouvimos muito a palavra, como é que é, pastor? Reconectando, recalculando. Não estou desdizendo a palavra de ontem, estou complementando. A pedra não recalcula, a pedra só vai. Porque quando é que a gente recalcula? Pastor ontem pregou maravilhosamente sobre isso. Quando a gente erra o caminho. Quando o GPS diz, vai por aqui, e a gente entra uma esquina antes, uma esquina depois, a gente errou o caminho, ele recalcula. Mas se eu vou no caminho certo, e a pedra, direcionada pelo Espírito Santo, ela não erra o alvo. Quem quer acertar o alvo aí? Seja pedra na mão do pastor. O pastor é apenas o atirador, é apenas a funda. Porque quem é o rei Davi que está usando esse instrumento que é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Jesus usa o pastor e o pastor vai usar uma pedra que é você. Diga, eu sou essa pedra. Eu vou ser usado como pedra nesse tempo, nesse lugar. A pedra ela não tem vontade própria, ela não determina a sua rota, ela não determina a velocidade. Olha só que interessante, Deus estava ministrando para mim hoje à tarde, lá no hotel. A pedra ela não determina a velocidade que ela vai atingir o alvo. A pedra não se domina. A pedra simplesmente vai para onde o instrumento, a arma utilizada para dispará-la, quiser que ela vá e atinja o alvo em que ela for mirada. Por isso é que Deus quer que sejamos pedra. Quem aceita ser pedra aí? É difícil isso, né? Fala sério. É uma administração difícil, né? Pastor, eu vou ser pedra. Se você quer atingir o alvo, seja pedra. Quando Jesus decidiu, quando Jesus aceitou o desafio de salvar a humanidade, ele não foi enviado como rei. Esse eu gostaria que, se pudesse, colocasse no telão, 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 6, se tiver condições. Rapaz, está mais rápido que eu, não deu tempo nem de beber água. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, diga, eu sou pedra viva, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, diga, eu sou sacerdote santo. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, ponham em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela, jamais será envergonhado. Aleluia! A confiança em Deus, ela precisa ser, a confiança em Jesus Cristo, a confiança no Espírito Santo, ela precisa ser cega.
ela precisa ser total, ela precisa ser determinante na sua vida. A confiança não pode ser meia boca, a confiança não pode ser meio termo. Eu confio até o ponto, e muitas vezes nós fazemos isso, sim ou não? Muitas vezes nós fazemos isso. Somos humanos, apesar que queremos ser pedra, mas somos humanos. E muitas vezes a gente chega num ponto que a gente fica, mas meu Deus, será se eu vou, será se eu não vou, será se é, será se não é? Porque os planos de Deus muitas vezes deixam a mente da gente com um nó. É assim ou não é? Pastor Marcelo estava contando o testemunho dele hoje de manhã, o nó que estava na cabeça dele para ele poder assumir a igreja aqui. Mas Deus, Ele nos recebe, quando nós temos essa mudança de mente, Ele nos recebe como pedra de grande valor para construir templos espirituais. E muitas vezes nós dizemos que somos templo do Espírito Santo. Isso foi ministrado aqui também, né? A casinha, o lugar. Muitas vezes nós dizemos que somos templo do Espírito Santo, mas não usamos ainda, não nos deixamos usar como pedra para a construção desse templo. E esse templo precisa ser construído, diz a palavra de Deus. Assim também, Deus nos recebe como pedras vivas de grande valor que quer usar na construção de templos espirituais. Quem quer ter um templo espiritual construído, bem construído, construído na rocha? Amém? Quando deixamos a graça de Deus agir em nossas vidas, para construirmos, para sermos esse templo espiritual bem construído na rocha, da qual somos parte, na rocha que é Jesus. Ele diz em 1 Pedro 2,9: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Diga glória a Deus. O pastor ontem pregou aqui: aonde a luz chega, a treva se dissipa. Aonde a luz chega, a treva vai embora, a treva some. Mas tudo começa na minha, na sua história, na nossa nova história. Tudo começa em deixarmos que Deus nos use como pedra nas mãos dele. Uma nova história, ela não começa da minha própria vontade, ela começa da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Uma nova história, ela parte do princípio que Deus vai me usar. A nova história começa de um princípio que Deus vai fazer realizar em mim a história que Ele escreveu para a minha vida, e não a história que eu quero para a minha vida. Quem está compreendendo? Porque muitas vezes a história que eu quero para a minha vida não é exatamente a história que Deus programou para a minha vida, que Deus escreveu para a minha vida. Eu tenho um livre-arbítrio, eu posso fazer ou não fazer, desfazer ou não desfazer. Eu posso estar aqui ou estar no bar, eu posso estar no lugar que eu quiser. Deus não vai me obrigar nem te obrigar a nada, amém? Mas a partir do momento em que eu decido ser pedra na mão de Deus, eu abro mão do meu livre-arbítrio e digo: Senhor, me atira aonde tu quiseres. Senhor, me coloca aonde tu quiseres me colocar.
Senhor, me usa da forma que te aproveres melhor, porque quem sabe o que é melhor para a minha vida? A palavra diz: quais pensamentos tenho de vós, não pensamentos de mal. Quem sabe o que é melhor para mim e para você é Deus, porque Ele conhece o começo da minha história, Ele conhece o meio da minha história, e Ele conhece o final da minha história. Ele sabe qual vai ser o final da sua história se você estiver no bar, e Ele sabe qual vai ser o final da sua história se você estiver aqui. Ele sabe qual vai ser o final da sua história se você se deixar ser usado por Ele. E Ele sabe qual é o final da sua história se você quiser fazer sua própria vontade. Eu quis sempre fazer minha própria vontade. Eu tenho um chamado pastoral desde que eu era da idade do meu filho. Desde os 17 anos. Com 17 anos eu entrei num seminário católico, na minha cidade, em Porto Velho. Eu recebi aquele chamado de ser um sacerdote, e eu entendi na minha cabeça que era para eu ser padre. E eu fui para o seminário. E no meio do seminário, não, depois de um tempo estudando, eu falei: não, isso aqui não é para mim, Senhor, me ensina. Mais teimoso que nem uma mula. Quem é? Alguém se identifica aí? Teve um que riu ali, eu acho que ele acho que ele pensou assim: esse é dos meus. Teimoso que nem uma mula, porque eu queria obedecer a Deus, mas antes eu queria ser rico. E com 18 anos eu me determinei: eu vou ser rico. E aos 26 eu era rico, muito rico. 8 anos depois eu já era muito rico. Mas a riqueza sem Deus, ela é como uma maldição na sua vida. Não sei se alguém aqui já passou por isso. A riqueza com Deus não é riqueza, é prosperidade. A riqueza sem Deus não é prosperidade, ela é acúmulo de bens. Acumular bens não significa que você é rico, significa que você tem depósitos. Amém? Depósitos, simplesmente. E o que eu tinha não era riqueza, eram depósitos. Hoje eu sou rico, porque eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma família em Cristo maravilhosa, que são vocês. Eu tenho intercessores que oram por mim. Pessoas que eu nunca vi, que não conheço, que oram por mim, e isso é riqueza. E isso é prosperidade. Prosperidade não é a gente ter o que quer na hora que quer. Prosperidade é a gente ter o que a gente precisa na hora que a gente precisa. Quem compreende? Isso é prosperidade. Prosperidade é você não confiar no homem nem nos bancos, mas confiar em Deus Todo-Poderoso, porque Ele, na hora certa, Ele vai te jogar, te lançar no lugar certo, no momento certo, na velocidade certa, na direção certa. Muitas vezes a gente diz assim: Senhor, me dá uma direção. Mas da mesma forma que a gente está com o GPS, a gente diz: Senhor, me dá uma direção. Mas a gente não abre mão do volante. Sim ou não? Você pede a direção do GPS, mas você dirige. E quando você está ali, eu vinha para cá, eu nunca tinha vindo aqui, e aí o GPS me mandou ir por Cascavel, opa, eu entrei por Veracruz. Fiz a minha vontade, não a do GPS. Depois ele me mandou, o pastor tinha falado comigo para mim vir por Ivaté. Depois ele me mandou lá por Maria Helena, é isso? Por Maria Helena, e eu entrei para Ivaté.
Minha mulher falou, está entrando errado, é para ali. Eu falei, o pastor mandou para cá e eu estou obedecendo o pastor. O pastor falou para mim ir para o Vatel, não sei porquê, mas eu vou. E ela olhou assim e falou, mas aumentou aí o tempo, era 40 minutos, aí agora aumentou 10 minutos. Eu falei, este é o tempo correto, porque é o tempo que o meu pastor falou para que eu siga, então ele deve saber o que está dizendo. E vim por Ivaté, mas não abri mão da direção. Quando nós nos colocamos como pedra, entenda, compreenda isso, você abre a mão da direção na sua vida. Amém? É você dizer assim, Senhor, a direção está nas tuas mãos. O Senhor não é o meu GPS, o Senhor é o meu motorista. O Senhor é que dirige a minha vida, o Senhor é que dirige o meu destino, o Senhor é que dirige o que eu vou fazer, o que eu vou passar, o que eu vou comer, o que eu vou vestir e aonde eu vou chegar. Diga glória a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, amém? Quem crê nisso? O Senhor sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você também. Sabe o que é melhor para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nossos filhos. Sim ou não? Eu conversando com minha esposa sobre ir morar em Cascavel, não ir morar em Cascavel. A gente mora em Céu Azul. Céu Azul é uma cidade de 11 mil habitantes. Cascavel tem 300 mil habitantes. Uma casa que a gente paga aluguel lá em Céu Azul, R$800, em Cascavel é 2.000. E minha mulher falou assim, Mar, já faz tempo isso. A minha preocupação é a gente chama de Antônio, mas ele gosta de chamar de Carlos, tá, gente? Eu vou chamar ele aqui depois. Minha preocupação é o Antônio. E eu falei para ela, Amore, eu chamo ela de Amore, tá? Amore. Não há o que a gente se preocupar, porque o destino dele está nas mãos de Deus e não nas nossas. E ela olhou para mim e falou assim, não sei nem por que eu estou falando isso, porque eu sei disso. Eu sei disso. E muitas vezes nós travamos lutas em nossas vidas, que essas lutas não são nossas. E nós já estamos travando essas lutas, porque nós não abrimos mão da direção de nossas vidas e colocamos essa direção nas mãos de Deus. Enquanto a direção estiver nas minhas mãos, eu posso bater o carro, eu posso deixar o carro sem combustível, o carro pode aquecer, porque o ser humano é falho, mas a partir do momento que a direção está nas mãos de Deus, tudo vai correr de acordo com a vontade dEle. Digam glória a Deus. Eu creio que Deus tem uma nova história para cada um de nós, não é só para mim que começa uma nova história hoje, como participante do presbitério dessa igreja. Vocês não imaginam a felicidade que eu estou de ser recebido aqui de uma forma tão carinhosa, tão calorosa. Eu esperava que fosse algo parecido, mas não tinha uma noção de o quanto vocês são unidos, quanto são uma família bonita, uma família que tem muito claro onde quer que o seu destino chegue.